Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é o professor Gilson de Matemática e hoje veremos as aulas 7 e 8 Descobrindo a Relação. Lembrando que nós estamos utilizando a apostila azul, tá? Aprender sempre. Tudo de bom, até mais. Vamos para a aula. Objetivos de aprendizagem. Representar a relação de proporcionalidade entre duas grandezas por uma relação algébrica e resolver situações-problemas que envolvam variação de proporcionalidade direta e de proporcionalidade inversa entre duas grandezas, utilizando sentença algébrica para expressar a relação entre elas. Então vou trazer alguns exemplos para vocês, vou resolver aqui junto com vocês e com base nesses exemplos vocês poderão fazer os exercícios. João é proprietário da padaria do bairro. Ele fez a seguinte tabela para indicar o preço a ser pago na compra de salgadinhos. Então nós temos aqui a quantidade de salgadinhos e aqui o preço. Pergunta: qual é o preço de 5 salgadinhos? O preço de 5 salgadinhos é muito simples, ele tem na tabela aqui, ó. 5 salgadinhos, o preço R$ 3,10. R$ 3,10. Bom, é que tocou o telefone aqui na hora, pessoal, mas eu já desliguei. Espero que não toque de novo para não atrapalhar a nossa aula. E o preço de 12 salgadinhos? Ô professor, mas não tem 12 salgadinhos aqui na tabela. É verdade, não tem 12 salgadinhos, mas olha que interessante. Nós sabemos que um salgadinho custa 62 centavos. O que nós podemos fazer para sabermos o preço de 12 salgadinhos? Multiplicarmos, né, pessoal? Um salgadinho, 62 centavos. 12 salgadinhos, basta multiplicarmos por 12. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 6, 12. Vai 1. 2 vezes 0, 0. Mais 1 que subiu, 1. Coloco o sinal de mais. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 6, 6. E 1 vezes 0, 0. Isso nos dará 4, 4, 7 e o 0, que eu posso colocar ou não, porque o 0 está à esquerda. Já falamos isso em outras aulas, né? E agora, tem uma vírgula aqui, né, professor? O que eu faço? Já foi ensinado em outras aulas como nós fazemos. De que forma? Nós multiplicamos o número normalmente e contamos. Depois da vírgula, nós temos quantas casas? 2 casas. Então, nós contamos 2 casas da direita para a esquerda e colocamos uma vírgula. Ou seja, o preço de 12 salgadinhos, vou fazer até uma seta aqui, será de R$ 7,44. O preço de 5 salgadinhos, R$ 3,10. Bem simples, pessoal. Vamos para os próximos exemplos. É possível comprar quantos salgadinhos com R$ 8,06? E aí, pessoal, como que a gente faz? Vamos pensar? Muito simples. Nós já sabemos o preço de um salgadinho, 62 centavos. Então, com R$ 8,06, quantos salgadinhos eu posso comprar? Eu pego R$ 8,06 e divido pelo valor de um salgadinho. Então, eu pego o total e divido pelo valor de um salgadinho. O resultado é o número de salgadinhos que eu posso comprar. Professor, mas tem divisão, tem vírgula, como que eu faço? Muito tranquilo, pessoal. Depois da vírgula, eu tenho 2 algarismos. Depois da vírgula, eu tenho 2 algarismos. Quando isso acontece, eu posso simplesmente tirar a vírgula. Por quê? Se após a vírgula eu tenho a mesma quantidade de algarismos no dividendo e no divisor, significa que 8,06 dividido por 0,62 é a mesma coisa que 806 dividido por 62. Eu posso fazer isso sempre, professor? Pode. Você sempre pode fazer isso. Sempre que o número de algarismos após a vírgula no dividendo e no divisor for igual. Então, 806 dividido por 62. A divisão normal, tá? Que dá 1, 62, 0 não subtrai, pega emprestado, aqui fica 7,
Tá bem tranquilo, pessoal. Aqui dá 18, abaixo 6, uma divisão bem tranquila. 186 dividido por 62 dá 13, aqui dá 6, aqui dá 18. 186 menos 186, 0. Ou seja, é possível comprar quantos salgadinhos com R$ 8,06? Resposta, 13 salgadinhos. 13 salgadinhos. Tá, e agora? E com R$ 2,48? Vou passar um traço aqui, tá? A mesma coisa. R$ 2,48 dividido pelo valor de um salgadinho. Nós já vimos ali. O valor de um salgadinho é de 0,62, que é a mesma coisa que 62 centavos. Podemos perceber que após a vírgula tem 2 algarismos, após a vírgula tem 2 algarismos, e isso é a mesma coisa que 248 dividido por 62. Bem simples, né, pessoal? Isso dá 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 6, 24. 248 menos 248, 0. Ou seja, com R$ 2,48 eu posso comprar 4 salgadinhos. E aqui vem, né? Agora a gente vai utilizar a letra, né? Famosa álgebra aí que assombra muita gente aí, mas não teremos dificuldade com isso, tá bom? Se chamarmos de x a quantidade de salgadinhos e de p o preço pago por eles, qual é a expressão que relaciona p e x? Então, qual é a expressão que eu usei para relacionar? Muito simples, né, pessoal? P, que é o preço. Quanto que é o preço? O preço total é sempre, nesse caso aqui, né, desse exercício, 62 centavos vezes x. O que é esse x, professor? É a quantidade de salgadinhos. E realmente, né, 62 centavos custa o salgadinho. Se eu vou comprar um salgadinho, eu multiplico 0,62 por 1. Se eu for comprar 2 salgadinhos, eu multiplico 0,62 por 2. Se eu for comprar 15 salgadinhos, eu multiplico 0,62 por 15. E eu vou ter o preço total. Essa é uma forma, tá, de representar. Nós temos uma segunda forma também bem interessante. Qual é essa forma? É o preço total dividido pela quantidade de salgadinhos. E isso sempre vai dar 62 centavos, que é a mesma coisa que 0,62. Então, em todos os casos aqui, ó, vocês podem ver que se nós pegarmos o preço e dividirmos pela quantidade de salgadinhos, sempre vai dar 0,62. Podemos usar qualquer um desses aqui, tá bom? Ah, uma coisa interessante que eu não falei, na própria apostila ele traz, ele fala que nós podemos usar para conferir nos nossos cálculos, podemos utilizar a calculadora, tá, pessoal? Então, depois que vocês fizerem os cálculos, pode, tá, utilizar a calculadora para conferir. Vamos continuar? Vamos continuar aqui. Analise o quadro a seguir, que apresenta as distâncias percorridas por um automóvel e o consumo correspondente a cada distância. Então, a distância percorrida, D, tá? D de distância, tá em quilômetros, 30, 60, 90, 120, 150. E o consumo de álcool, C de consumo, o álcool está marcando em litros, tá? 2 litros, 4 litros, 6 litros, 8 litros e 10 litros. Já vou dar uma dica, tá, pessoal? Às vezes a apostila ela confunde, ela coloca álcool e depois gasolina, é erro de digitação, tá bom? Então, se vocês virem o exercício que na tabela está escrito álcool e de repente ele pede gasolina, pode fazer com os números dados, é apenas um erro de digitação, tá bom? Então vamos lá. Qual a distância que esse automóvel pode percorrer com 1 litro de álcool? Olha que interessante, pessoal. Ele mostra que a distância de 30 quilômetros, para isso, ele utiliza 2 litros de álcool. O que o 1 é do 2?
Dá para a gente fazer por raciocínio lógico. O que 1 é do 2? O 1 é a metade do 2. Se ele vai consumir metade do combustível, ele vai percorrer quanto? Metade da distância. Bem simples, né, pessoal? Ah, professor, mas nas nossas aulas anteriores falamos sobre regra de 3. Eu posso usar a regra de 3 aqui? Podemos usar também. De que forma? Nós sabemos que 30 quilômetros, tá bom? 30, vou colocar aqui, ó, km. 30 quilômetros, o consumo é de 2 litros. E aqui ele está perguntando de 1 litro, certo? 1 litro é x. Fazendo a multiplicação cruzada, 2 vezes x, 2x, igual 30 vezes 1, 30. Ou seja, x é igual a 30, o 2 está multiplicando, vai para o outro lado, vai para o segundo membro, dividindo. Quanto que é 30 dividido por 2? Muito simples, 30 dividido por 2 é igual a 15. Ou seja, qual é a distância que esse automóvel pode percorrer com 1 litro de álcool? Com 1 litro de álcool, ele pode percorrer 15 quilômetros. Tá bom? Vou colocar aqui, ó, com 1 litro de álcool, 15 quilômetros. Mas aqui ele faz uma outra pergunta. E com 4 litros? Com 4 litros teria algumas maneiras de a gente fazer. Vamos lá? Vou mostrar. Olha, se eu sei que com 1 litro ele percorre 15 quilômetros e agora ele quer saber com 4 litros, basta fazer 15 vezes 4. Isso daria 60. Só que olha que interessante, na tabela já foi dado, né? Consumo de álcool, C de consumo em litros, quando é 4 litros, ele já mostra o resultado de 60. Então, poderia fazer das duas formas, ou apenas consultando a tabela, onde ela já mostra para a gente que com 4 litros ele pode percorrer 60 quilômetros, ou eu faria com 1 litro, eu sei que ele percorre 15 quilômetros. Com 4 litros, basta multiplicar 15 vezes 4, tá bom? Se alguém está com dúvida aí, ó, 15 vezes 4, 4 vezes 5, 20, vai 2, 4 vezes 1, 4, mais 2, 6, ou seja, 60 quilômetros. Bom, vamos continuar. Para percorrer uma distância de 45 quilômetros, são necessários quantos litros de álcool? E para 450 quilômetros? E agora, pessoal, para percorrer uma distância de 45 quilômetros, quantos litros são necessários? Olha que interessante. Para percorrer 15 quilômetros, é necessário 1 litro. Para percorrer 45 quilômetros, x. 15 vezes x, 15x, igual a 45 vezes 1, 45. Ou seja, x é igual a 45 dividido por 15. Quanto que é 45 dividido por 15? Muito simples, 45 dividido por 15 igual a 3. Então, são necessários quantos litros de álcool para percorrer 45 quilômetros? Resposta, 3 litros. E agora, e para percorrer 450 quilômetros? Tá? Tem duas maneiras de a gente fazer, né, pessoal? Olha que interessante. 450 é o 45 vezes 10, certo? 45 vezes 10, 450. Então, se para 45 quilômetros são 3 litros, para 450 quilômetros serão 10 vezes mais. Essa é uma maneira de fazer. Qual é a outra maneira de fazer? Também utilizando a regra de 3. Só que aqui, ao invés do 45, nós colocaremos 450. Por quê? Qual a informação que nós temos? 15 quilômetros, o gasto é de 1 litro. 450 quilômetros, o gasto é de x. 15 vezes x,
15x igual 450 vezes 1, 450. X é igual a 450 dividido por 15. X é igual a 30. Ou seja, para percorrer 450 quilômetros, são necessários ou serão necessários 30 litros de álcool. Certo? Qual a expressão que relaciona D e C? Lembrando, D é a distância e C é o combustível. Qual é a relação, né, entre eles? Qual é a expressão, né, que eu consigo relacionar eles? Muito simples. O que eu percebi? Que a distância percorrida em quilômetros é igual aos litros de combustível vezes 15. Então, a distância é igual aos litros de combustível vezes 15. Professor, mas a letra está antes do número, tem algum problema? Não tem nenhum problema. Mas se você quiser, você pode colocar depois também, ó, que a distância é igual a 15 vezes C. É a mesma coisa, tá, pessoal? Por convenção, por conveniência, nós costumamos escrever mais desta forma, tá bom? O número e depois a letra, tá? Quando é uma multiplicação aqui, quando eles estão juntos, é uma multiplicação. Mas eu posso escrever antes também, não há erro nenhum nisso. Tem uma outra forma de escrever? Tem uma outra forma de escrever. Eu posso dizer que o combustível gasto é igual a distância em quilômetros dividido por 15. Eu posso escrever de qualquer uma dessas formas que estará correto. Tá bom, pessoal? Então, esses são os exemplos de hoje, tá? Acaba por aqui. Com esses exemplos, dá perfeitamente para vocês fazerem uns exercícios. Vocês perceberam que eu peguei os mesmos exercícios que estavam no livro, troquei na apostila, né? Troquei os números, não fiz com os mesmos números, obviamente, né? Troquei os números, mas eu resolvi 2 exercícios aí com A, B e C. Então vocês têm bastante material para estudo. Tudo de bom, até mais. Na quinta-feira nós teremos a parte 2.